Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 14 de setembro. Vamos aqui para o Ibov, mas antes de falar mais detalhes aí sobre o Ibovespa, nos dias 23 e 24 desse mês, sem ser nesse final de semana, no outro final de semana, farei um curso aí presencial em Ribeirão Preto, São Paulo. Aprenda a investir na bolsa usando análise técnica. Então, curso de 2 dias, sábado e domingo. Para se inscrever neste curso, basta clicar aí no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, mais aí para baixo. Então, você clicando, você vai ter os detalhes aí em relação ao curso e podendo fazer aí sua inscrição. Qualquer dúvida é só avisar. Vamos seguindo então aqui para análise. Ibov no pregão de hoje, queda de 0,17%. Na realidade, uma instabilidade, um candle de indefinição. A correção segue mais no tempo, mais lateral, algo que aconteceu aqui anteriormente. Não necessariamente que a gente vai ter algo nesse sentido, mas por enquanto ainda não há uma sinalização mais clara aqui para baixo. Nesse momento, um sinal um pouco mais relevante para baixo seria abrir o pregão, fechar uma primeira hora de pregão aí para baixo da mínima de pregão de hoje, 74.396, e gerar nova mínima a partir da hora seguinte, da segunda hora de pregão. Então seria um pouco mais relevante para se ter um movimento aqui de baixa e uma correção um pouco mais no preço do que uma correção no tempo em relação ao Ibov. Mas enquanto isso não acontecer, segue aí apontando, ou seja, dentro de um cenário positivo, apontando mais para a continuidade do movimento de subida. Lembre-se de dar um like na videoanálise, no decorrer dessa videoanálise, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um like, um joinha no YouTube. Desde já agradeço, aproveite também para se inscrever no canal, para que você possa sempre receber as notificações a cada novo vídeo aí no canal Dalton Vieira no YouTube. Futuros pregão de hoje, candle de indefinição pelo gráfico diário. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, no mini índice, a gente tem o que? Uma formação de um triângulo simétrico, ou seja, uma figura de indefinição. Um padrão de indefinição nos gráficos é que a gente tem uma sinalização mais interessante para buscar a operação de venda, seja numa sinalização de perda da mínima do pregão de hoje. Isso traria um cenário mais positivo para se buscar a operação de day trade na ponta vendedora, ou seja, vindo para baixo aí dos 74.900, seria mais interessante. Por outro lado, se rompe tudo aqui para cima, gera, mesmo que venha aqui para baixo, gere alguma sinalização mais relevante para cima, rompendo principalmente a máxima do pregão de hoje, 75.490, seria mais relevante para se buscar a operação na ponta compradora aí de day trade no mini índice. No dólar gerando um candle aí de reversão no pregão de hoje, um chamado engolfo de baixa pelo gráfico diário. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, anulou aqui a tendência de alta, veio para baixo daquele nível que eu já tinha comentado na última videoanálise. Dentro desse movimento de baixa, se gerar alguma sinalização, seja abrir caindo, gerar alguma sinalização aqui para cima, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora de day trade, lógico, sem buscar um objetivo muito longo aqui para cima no primeiro momento, dependendo de como for a abertura do próximo pregão. Caso esse movimento para cima seja um movimento mais travado, mais fraco, até ou seja, menos inclinado para baixo do que foi esse movimento aqui de queda, ficaria mais interessante para se buscar a operação de venda após alguma sinalização de baixa aqui pelo gráfico de 60 minutos. PETR4 pregão de hoje, fechamento aqui próximo da mínima, R$ 15,04, a mínima em 15,02. Fechou aqui praticamente estável, mas 0,07%. Essa ação conseguiu romper ali as máximas anteriores, dentro do que ela fez na primeira hora de pregão. E eu recomendei uma compra na superação da máxima da primeira hora de pregão, com stop abaixo da mínima do dia, ou seja, abaixo de 15,02. Ela ficou muito próximo do stop, agora a torcida seria justamente dela abrir subindo no próximo pregão, gerando aqui um fundo ascendente no G60, e isso melhoraria o cenário para a nossa operação aí na ponta compradora. Passando aqui os dados dessa recomendação, uma recomendação em a favor da tendência de alta do ativo, 15,24 ponto de entrada, 15,01 ponto de stop, risco de 1,51% e objetivo em R$ 15,47. Então, um ativo usando aqui 19% da carteira, ou seja, um stop mais curto nessa ação, visto que a correção está sendo curta, que eu comentei ontem na videoanálise, as correções estão sendo curtas e alguns ativos ainda seguem a movimentação para cima. Por esse motivo, aguardei aí um fechamento da primeira hora de pregão para buscar essa possibilidade de pegar um novo movimento para cima da Petro, que pode jogar o ativo para levar um movimento aqui de alta na região dos R$ 15,50 e até mesmo um ponto aqui mais alto desse topo, na faixa dos R$ 15,87 a R$ 16, número redondo. Depois disso, Vale 3, pregão de hoje, queda de 3,31%, abriu com gap de baixa, abaixo desse nível de suporte que é mais visível pelo gráfico ali de 60 minutos, mas o ativo deu uma boa esticada para baixo,
Buscar a compra aqui seria uma das possibilidades no rompimento da máxima de hoje, um pouco mais arriscado. Ideal, como aqui pelo gráfico semanal, ela vai proporcionando nessa semana a formação de um topo no mesmo nível de um topo anterior, um patamar de resistência. Ideal que esse movimento se prolongasse um pouco mais para baixo no tempo em relação a, se a gente comparar com esse movimento de subida, para buscar essa entrada, visando ter mais espaço aqui para cima, sem buscar uma operação que venha ter como objetivo superar esse topo anterior, ou seja, já ter uma boa relação risco-ganho sem ter a necessidade de superar esse topo anterior, até mesmo avaliando o patamar dos R$ 35,00 como um ponto relevante de resistência para Vale 3. BTOW3, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje. Assim como eu fiz na Petro, devido até a movimentação que tinha aqui para cima, eu aguardei o encerramento da primeira hora de pregão para recomendar a compra na superação da máxima dessa primeira hora de pregão, com stop aqui para baixo dessa região que ficou mais travada aqui no gráfico intraday. Então essa compra foi executada, passando aqui os dados da entrada, essa compra foi executada e já atingiu o objetivo no pregão de hoje. Ela fechou bem com alta de 7,74%, superando tudo aqui para cima, ou seja, uma formação mais de uma bandeira, ou seja, uma das possibilidades de projeção de alta seria a altura aqui dessa bandeira, ou seja, desse espaço aqui, desse retângulo, vamos dizer assim, que ficou aqui de lado, projetar esse tamanho aqui para cima, seria um dos pontos aí que ela pode ainda buscar um ponto mais alto aí em termos de objetivo. Resistência imediata na faixa dos R$20, número redondo. Se a gente olhar aqui a operação que eu passei, os dados aqui da operação, essa operação tinha como objetivo 19,77, ela já bateu no objetivo no pregão de hoje, o leilão jogou até mais para cima o ativo. Mas foi uma operação que gerou um ganho de 4,88% e isso representou um crescimento de 0,68% do capital total, utilizando 14% do capital total em cima dessa operação. Então, uma operação aí bem sucedida. Esse ativo, se proporcionar algum tipo de correção ali pelo G60 em cima desse patamar de resistência que foi rompido, seria uma das alternativas de voltar para uma compra aí nesse papel que eu vou ficar atento. VLID 3 recomendei compra no pregão de hoje. Esse ativo gerou aqui um rompimento justamente da região dos R$19,59. Eu recomendei compra já trabalhando com stop para baixo dos R$19,27, passando aqui os dados, então essa operação está em aberto. Fechou praticamente, ela fechou em alta de 1,03%, ela fechou praticamente no ponto que eu recomendei a compra. Então, colocando aqui a informação da operação, os dados dessa operação, entrada em R$19,60 com stop em R$19,26, o objetivo dessa entrada em R$20,28 com risco de 1,73% e alocando 20% do capital total em cima dessa operação. O stop já pode até subir para essa muito próximo, para baixo da mínima do pregão de hoje, 19,30, ou seja, não seria interessante esse ativo gerar aqui algum candle perdendo a mínima do pregão de hoje após esse bom fechamento deste pregão. Depois disso, FLRY3, ativo que eu já comentei na última videoanálise, mas sigo aqui trabalhando com a possibilidade de buscar uma compra nesse papel. É importante ressaltar que pelo gráfico semanal vai trazendo aqui uma sinalização de perda de força depois que rompeu isso aqui tudo, mas se gerar algum sinal mais relevante aqui para cima a partir do próximo pregão, podendo fechar a semana mais ali para cima dessa região aqui, principalmente para cima ali dos R$30, gerar um fechamento mais para cima dos R$30, R$30, 30,13, seria mais interessante, podendo até buscar essa entrada na expectativa que ela gerou esse movimento. Tudo isso aqui é uma correção deste movimento de subida e podendo gerar uma nova movimentação aqui para cima de curto prazo, uma operação mais de swing trade. Banco do Brasil, falando na questão de correções curtas, se a gente olhar, teve aqui um movimento forte para cima e agora já tem 3 candles aqui corrigindo esse último movimento de alta. Então é uma correção ainda pequena no tempo em relação a todo esse movimento de subida, semanal ainda prolongado para cima, mas por enquanto não gerar algo mais relevante para baixo, o Banco do Brasil vai apontando para buscar uma região mais ali por volta acima dos R$34, o patamar de resistência mais relevante, R$34,67 a R$34,83. Então, um ativo que também, assim como eu fiz em relação a Petro, traz a chance de avaliar a abertura do pregão, na expectativa de buscar algum tipo de entrada com stop mais curto ali usando o gráfico intraday. É uma das alternativas que posso buscar a partir do próximo pregão. EQTL3 também da mesma forma, ativo que está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes pelo gráfico diário, semanal bem prolongado para cima. Se a gente olhar também, gerando aqui uma formação já de uma correção, esses 4 candles aqui, basicamente todos de correção, fechou muito próximo da máxima, já gerando um fundo ali no G60,
uma sinalização um pouco mais relevante, é uma das alternativas também se buscar uma entrada, trabalhando ou com stop abaixo dessa mínima, ou mesmo abaixo da mínima desse último candle de alta aqui do G60, seriam das alternativas aí para o próximo pregão. E CEMIG 4, ativo também que ainda olho para buscar uma entrada, mais olhando ali pelo G60, ou seja, uma abertura bem positiva aqui para cima, uma formação de fundo também apoiaria a possibilidade de se buscar uma entrada, apesar dessa região que ela vai respeitando em termos de resistência, a região dos R$9, só fechou um pregão aqui acima, gerou bastante força aqui para cima, mas a expectativa, como está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, é que ela possa ainda gerar aqui uma movimentação para cima aí nos próximos pregões. Então, por isso, ficaria atento aí no gráfico intraday a partir da abertura do pregão desta sexta-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão dessa sexta-feira. Até mais.